Histórias bizarras dos inscritos. Olá, Léo, meu nome é Jun. Eu tenho 15 anos e sou fã do seu canal desde 2019 aproximadamente. Era ano de 2013, naquela época minha família morava na zona rural, onde eu acreditava que era bem propenso a aparecer coisas sobrenaturais ali. Mas enfim, meu pai bebia bastante naquela época, enchia a cara sem dó nem piedade, e por causa disso eu sentia que ele trazia muitas energias negativas junto com ele. Ficava no boteco coletando energia ruim, né, e vinha pra casa soltar ali na família, mas ele não percebia. E nessa época eu sempre ficava doente, cara. Era incrível. Teve uma noite que eu estava no quarto dos meus pais e tava deitado com ele, né? Meu pai tava dormindo bêbado. Mas eu não conseguia entrar no sono, pois eu tava sentindo náuseas e dor de cabeça. E então teve uma hora que eu decidi ir lá no quarto das minhas irmãs, já que a minha mãe tava conversando com elas alguma coisa. Mas antes de eu levantar da cama, eu olhei para a porta do quarto, né? E vi a silhueta de uma garota ajoelhada na entrada da porta, me espiando, né? Apenas com a cabeça para dentro do quarto. Ela estava com a cabeça meio deitada e tinha cabelos longos que batiam no chão. Eu achei que fosse a minha irmã, né? Porque ela tem cabelos longos, cara. Então eu perguntei: "É você, Mônica?" Mas ela não respondeu. Nem sequer se moveu, ficou lá parada olhando. Mas eu não fiquei assustado na hora, então decidi ficar por ali mesmo pensando que era minha irmã, né? Apenas dando uma olhada em como seu irmão mais novo estava. Fiquei quase meia hora cochilando, né? E quando eu acordei, vi que a silhueta ainda estava lá. E então eu percebi que não era minha irmã, cara. Na hora eu foquei, né, naquela pessoa. E eu comecei a passar muito mal. E comecei a gritar também, cara. O medo e o enjoo estavam presentes. Mas por incrível que pareça, cara, meu pai não acordou, nem minha mãe veio ver o que estava acontecendo. Então eu simplesmente me cobri com as cobertas e por volta de 1h da manhã, a silhueta já havia sumido. Me levantei e fui pro quarto das minhas irmãs sem contar o que houve. E depois não me lembro mais de nada. E em 2022, eu estava conversando com a minha mãe sobre coisas sobrenaturais. E eu comentei sobre isso, né? Minha mãe falou que na verdade a silhueta não estava olhando para mim e sim para o meu pai, que estava deitado ao meu lado dormindo, já que ele estava bêbado e o demônio provavelmente estava focado nele e não em mim. Eu vi aquele bicho como minha irmã, pois era a única referência que eu tinha de ser com aquela estatura pequena e cabelos grandes. Mas que na verdade a aparência daquela coisa era outra. Graças a Deus meu pai parou de beber e nada de estranho aconteceu novamente. Galera, lancei mais um quadrinho na loja, Cartoon Cat vs Siren. É uma história que se passa em uma terra destruída por essas criaturas bizarras e mostra a luta entre esses dois titãs. Quem será o vencedor dessa batalha é a grande questão que tanto queremos saber. E se você não conhece, temos a história de Léo e Vovó numa aventura contra as forças do mal. Crianças do bairro estão sumindo misteriosamente. O que será que está acontecendo? Será que Léo e Vovozinha conseguirão descobrir esse mistério? Temos outros quadrinhos também, adicione esse zap aí da loja que estaremos atendendo você. Olá, Léo, sou Janaína. Teve uma época que tava rolando um parque de diversões aqui na cidade, bem maneiro. Ele tinha vários brinquedos, então teve um final de semana que depois de eu insistir muito, meus pais acabaram topando me levar. Eles tinham algo que nunca vi antes, era uma área bem grande de piscina de bolinha, com pontes que ligavam a outros locais e podia pular de qualquer canto. Era demais, então eu fiquei na fila quilométrica esperando ansiosamente por aquele lugar. O ingresso que minha mãe tinha comprado era equivalente a meia hora de diversão. Tinha ingressos que correspondiam a 1 hora e outros equivalente a 3 horas.
Fico me perguntando que criança aguentaria ficar 3 horas ali brincando, mas fazia sentido, pois o parquinho tinha muitas bolinhas, era imenso. Dava para explorar bastante, acho que eu ficaria 3 horas. Ali tinha uns 300 metros quadrados de pura aventura, então chegou minha vez. Mano, que loucura era aquilo! Eu nunca tinha visto algo tão imersivo quanto aquele parque. Parecia que eu tava numa selva jurássica. Tinha umas tirolesas em formato de pterodátilo. Então eu fui, né? Consegui pegar maior impulso e me jogar lá embaixo nas bolinhas. Era demais! Até que eu subi em outro local para pegar outra tirolesa. E então eu vi um garoto pra baixo, meio triste, e segurava o pé. Perguntei pra ele o que aconteceu e ele me disse que tinha sido atacado por um bicho ao ficar embaixo das bolinhas. Perguntei se não poderia ter sido na hora da queda, se ele não caiu de mau jeito, mas ele me jurou de pé junto que não, que foi uma cobra que estava submersa. Apontou para a outra criança, que tinha sido pega por essa tal cobra e estava desmaiada lá no chão, mano. Eu acreditei que eles estavam interpretando um RPG e só vazei dali. Continuei minha diversão, né? Então pulei. Para minha surpresa, quando eu estava nadando nas profundezas das bolinhas, eu senti que toquei algo diferente com as mãos. Parecia uma bola menor e que tinha a textura de outra coisa. Não era aqueles plásticos em que eu estava acostumado a passar, né? Então eu peguei e olhei. Léo, aquilo parecia um ovo. Só que não era um ovo de galinha, né? Ele tinha característica de outra coisa. Peguei e guardei no bolso, né? Só que aí que as coisas começaram a ficar esquisitas pro meu lado. Eu comecei a sentir que tinha alguma coisa atrás de mim. Sempre via sombras. E quando focava a vista, não era nada. Até que chegou o momento de sair. Vi que meu sinalizador começou a vibrar. Então coloquei a mão no bolso. Foi quando senti algo molhado e uma picada no meu dedo. Aquele ovo era de cobra e eu tinha acabado de tomar uma picada, mano. Meus pais desesperados viram a cena e me levaram para o hospital. Eu não me lembro, pois desmaiei. Me falaram depois que nunca mais voltaria lá, pois acharam 2 crianças sem vida naquele local. Então lembrei daqueles 2 que estavam lá. Fico me perguntando quanto tempo aquele bicho poderia estar ali e quantas crianças podem ter morrido. Olá, Léo. Aqui é o Wagner. Vou contar a história também do porto onde eu trabalhei. Na época, eu era um técnico em mecânica lá e eu trabalhava à noite. Dava meia-noite em diante, meia-noite, 1 hora da manhã, aquele lugar ficava mal assombrado. A gente via sombras passando nas canaletas onde passavam as águas do setor. A gente via um monte de coisa. Eu, em especial, eu via. E uma vez aconteceu de o centro de operações chamar a gente para fazer uma manutenção. Isso já era quase 1 hora da manhã, chuvosa. Daqui a pouco 4 pessoas no carro, eu com mais 3. A porta do carro abriu sozinha, Léo. A porta do carro abriu sozinha e o colega que estava no volante, ele falou com o outro: para de brincadeira. E ele olhou pro lado, o colega estava sentadinho lá. Então quem que abriu a porta do lado de fora? E naquele dia chuvoso daquela empresa, ninguém sabe. A gente só sabe que fizemos a ocorrência, deixamos tudo ok, saímos de lá correndo, Léo.